A paz do Senhor, queridos irmãos. Como é que estão todos aí nesse período de quarentena? Período aí que um vírus aí veio para mostrar para a humanidade que a gente realmente não é nada e que devemos estar na dependência de Deus, devemos estar caminhando na presença de Deus, né? Uma coisa tão simples, algo invisível, algo que a gente não vê e que está aterrorizando aí a nossa nação, está aterrorizando o mundo, aterrorizando líderes mundiais aí das maiores potências econômicas do mundo. Mas eu fico com a palavra de Deus, eu fico com o amor de Deus. E a palavra me ensina que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é verdade? Então o sol vem para todos, a chuva vem para todos, mas a sombra do Onipotente vem para quem habita no esconderijo do Altíssimo. E estou feliz, estou bem, graças a Deus, a minha família Deus tem guardado e rogo aos irmãos pelas orações, por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, por toda a minha família. Estamos orando também pela Igreja do Senhor na Terra, pelos familiares, pelos nossos familiares, para que Deus continue abençoando a cada um de nós, para que Deus nos dê graça para atravessar isso e não desfalecer e continuar resistindo, continuar falando do amor de Deus, porque isso é o que importa, que a gente continue e prossiga crescendo em fé, louvando, adorando, engrandecendo e exaltando o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Mas queridos, Tiago 4:7 nos diz assim, ó: portanto resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Parafraseando o versículo. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E eu vejo o quão maravilhoso é esse período da juventude. Eu que sou um jovem veterano já, que já eu costumo dizer que a gente não chega na terceira idade, a gente não amadurece, a gente é um jovem que deu certo, né? A gente chega, tô aí quase com 40 anos, mas eu tenho um carinho muito grande pelos adolescentes da Igreja do Senhor, pela juventude, pelas crianças, porque é uma fase muito difícil de um jovem, de uma jovem, de um adolescente. É algo difícil, ainda mais nos dias de hoje, onde o mundo oferece tantas coisas, né? Onde tantas facilidades tem, tantos prazeres para a carne, tantos prazeres para o corpo, se consegue tão facilmente nos dias de hoje. Mas se a gente pegasse e parar para imaginar, né, o que é a eternidade, o que é a eternidade, algo que não se tem como mensurar, a gente não consegue medir, a gente não consegue calcular, a gente não consegue ter menção o que é o tamanho da eternidade. Então a gente levando em conta que a gente vai viver 60, 80 anos, 100 anos no máximo, quem vive muitos nos dias de hoje vive 100 anos, pouquíssimas pessoas chegam a passar dessa idade, mas a grande maioria, antes dos 80, antes dos 70, já estão partindo desse mundo. Então a gente pensar que são apenas 60 ou 70 anos para depois desfrutar de uma eternidade com Deus. Então vale a pena. Vale a pena se resguardar, vale a pena resistir ao diabo, vale a pena resistir às tentações, vale a pena deixar os prazeres da carne. E não é só deixar os prazeres da carne, é trocá-los por prazeres maiores. Porque eu sinto um prazer imenso em estar louvando a Deus. Eu sinto um prazer gigantesco em adorar a Deus. Sabe, quando eu falo do amor de Deus para as pessoas, quando eu apresento Jesus Cristo para alguém, é de uma satisfação imensa para minha alma. Então não é simplesmente abandonar, sim, a gente abandona prazeres da carne, mas a gente aprecia os melhores prazeres, a gente aprecia dos dons, a gente aprecia da comunhão com Cristo, a gente aprecia de um andar com Cristo. Saber e ter certeza que a gente vai ter uma eternidade ao lado de Deus. Saber que a gente vai ter uma eternidade ao lado de Jesus Cristo. Saber que a gente vai ter uma eternidade de paz, de alegria, de bênçãos. E em contramão, saber que quem
não se sujeita a Deus. E quem não resiste ao diabo? Aqueles que abraçam os prazeres da carne, aqueles que abraçam os prazeres dessa vida, infelizmente, será uma eternidade de tristeza. A Bíblia fala que quando você parte dessa vida, a Bíblia ensina assim, queridos, não é o irmão Jean, não é o pastor da igreja, não é o pastor Sérgio Melchior, não é o pastor Domingos, é a palavra de Deus que nos ensina que a gente vive nesse plano, nesse mundo, e está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. E a partir do momento que a gente partiu dessa vida, não se pode fazer mais nada por quem se foi. Ou ele estará com Deus, ou ele estará num lugar de tormento. E depois do grande juízo, depois do juízo final, o inferno e todas essas pessoas serão lançados no lago de fogo e enxofre. E lá será um lugar de tormento. Lá será um lugar terrível. Um lugar de tormento eterno. Então eu quero dizer para vocês, vale muito a pena. Vale muito a pena andar com Jesus. Vale muito a pena seguir a Jesus Cristo. Vale muito a pena abrir mão de alguns prazeres carnais. E ao mesmo tempo você está se satisfazendo, se deleitando nos prazeres espirituais. Você ter comunhão com Deus, você ter paz com Deus. Sabe, você decidir por Jesus Cristo, porque você saber que sem Ele não existe vida, não existe paz, não existe solução para os seus problemas. Sem Jesus Cristo não existe sonhos, não existe esperança. Não existe vida, não existe eternidade. Sem Jesus Cristo não existe vida, não existe amor. Vale muito a pena sim. Vale muito a pena sim abrir mão de alguns poucos prazeres carnais para andar com Jesus Cristo, para receber o abraço do doce e meigo Espírito Santo, para ser consolado nas horas de angústia, para ter suprida todas as necessidades, para que você seja completo, cheio. Sabe, aquele amor que o mundo não pode te dar, aquela paz que o mundo não pode te dar, aquele sentimento de felicidade que o mundo inteiro não pode te dar. Só o amigo Espírito Santo pode. Só Jesus Cristo pode. Sabe por quê, queridos? Porque Ele morreu na cruz do Calvário por você. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Basta então que nós se sujeitemos às vontades dEle. E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente tenha paz. A vontade de Deus é que a gente seja feliz. A vontade de Deus é que a gente adore o nome dEle, que a gente cante, que a gente exalte, que a gente seja uma pessoa plena, que a gente seja uma pessoa completa. Essa é a vontade de Deus. Para muitos parece tão difícil servir a Deus, mas pare e pense um pouquinho só. A vontade de Deus é que você seja feliz. A vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. A vontade de Deus é que você tenha uma vida eterna, é que você seja curado das tuas feridas, é que você encontre um amor verdadeiro. Você que é jovem, que você encontre um amor verdadeiro, que você não venha sofrer, mas que você venha desfrutar de um casamento abençoado e feliz. Ei, qual a dificuldade? Qual a dificuldade de você se entregar plenamente a Jesus Cristo? Querido, eu sei que eu estou falando aqui para jovens cristãos, jovens que estão na igreja, mas eu sei que muitas vezes a cabecinha do jovem ela balança para cá ou para lá. Deixa eu te dizer uma coisa, quando vier esses pensamentos, resiste ao diabo. Resiste, fica firme, fica na posição, fica como um bom soldado. Fica como um bom soldado, fica firme, seja valente. Resiste o inimigo e ele foge de você. É a palavra de Deus que nos ensina assim. Eu sei que nos dias de hoje resistir às tentações é um dos maiores desafios da vida cristã. Eu sei que nós vivemos uma batalha espiritual, eu sei que nós vivemos uma luta constante. Mas deixa eu te dizer, se você estiver segurando nas mãos de Cristo, nada e nem ninguém poderá derrubar você.
Nada e nem ninguém poderá fazer você desistir. Nada e nem ninguém poderá fazer você cair. E se porventura, se por algum motivo, meu querido, minha querida, se por algum motivo você vier a tropeçar e cair, não tenha vergonha. Clame por Ele, chame por Ele. Não desista. Não desista. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando carregava a cruz em direção ao Gólgota, em direção ao Calvário, para que ele morresse pelos meus e pelos seus pecados, ele também tropeçou e caiu. Não por pecar, mas é porque tem momentos que a cruz é muito pesada. A palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, depois de ele ter jejuado por 40 dias, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que o Espírito Santo leva Jesus Cristo até o deserto para ser tentado pelo diabo. Então tem muitos momentos da nossa vida que o Espírito Santo ele quer trabalhar com você de um jeito diferente. Então se você tropeçar, se você cair, se a dificuldade for muito grande, não desista. Você tem um líder, você tem uma líder, você tem um amigo, você tem os jovens da igreja, você tem um pastor. E acima de tudo você tem o Espírito Santo de Deus, você tem Jesus Cristo que te ama. Você tem Jesus Cristo na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Timóteo, irmão, 2:22 diz assim, ó. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro invocam o Senhor. Agora eu olho como é interessante a palavra de Deus. De repente a palavra diz assim, ó, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E o diabo é um camarada que tem poder, queridos. Ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos, ele enganou os anjos que assistiam na presença de Deus, que moravam lá, que estavam lá na presença de Deus, e ele conseguiu enganá-los. O diabo conseguiu enganar Eva e conseguiu enganar Adão, que estavam no jardim do Éden, que eram puros de coração, que recebiam a visita de Deus todas as tardes. Deus vinha lá conversar com eles face a face, e o diabo conseguiu derrubá-los. E tantos outros homens e mulheres de Deus, pessoas cheias da presença de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus, que o diabo conseguiu dar uma rasteira e derrubá-los. E a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina, e é a palavra de Deus, eu concordo, eu creio, eu digo amém para a palavra de Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, quanto aos nossos desejos, o conselho é, foge das paixões da mocidade. Foge. Deixa eu te deixar um conselho para ti, jovem, para você moça, para você rapaz. Existem coisas que você pode resistir bravamente, e eu louvo a Deus por isso. Agora existem desejos que se você for tentado, a tua carne vai te trair, você não vai resistir e você vai cair. E é por isso que o apóstolo ele diz, foge dos desejos da tua mocidade. Foge. Tenha uma vida santa, tenha uma vida dedicada a Deus, consagrada a Deus, uma vida de jejum, de oração, uma vida, dedique um período do teu dia em meditar, estudar a palavra de Deus. Dedica um período do teu dia para louvar ao nome de Deus. Querido, nem que seja embaixo do chuveiro, enquanto você toma banho. Vai tomando banho e vai louvando a Deus. Vai limpando o corpo e purificando a alma. Sabe? Mas tira um tempo. Tira um período na semana para jejuar. Para consagrar todo o teu corpo. Porque assim você vai se fortalecendo, Quando você está enraizado na palavra de Deus, quando você tem uma vida de oração, quando você está com o pensamento ligado 24 horas em Deus, fica mais fácil de resistir aos desejos da mocidade, fica mais fácil de não pecar, fica mais fácil de não cair nas armadilhas do diabo, fica mais fácil de resistir aos convites. Sabe os banquetes lá que Daniel rejeitou? Sabe aqueles banquetes
que o rei coloca na mesa e vem e diz: vem, aproveite, desfrute. Querido, seja bebidas alcoólicas, sejam vícios como cigarro, como drogas, e aí de repente você vai dizer: mas irmão, ei, a grande maioria dos jovens que eu conheci quando eu era um adolescente estava na igreja. É muito triste falar isso, mas a grande maioria desviou da igreja. E o interessante ainda é, aqueles que desviaram por pecados sexuais, muitos deles não deixaram a igreja. Eles procuraram regularizar a vida, se casaram, sabe, se ajuntaram, ficaram ali congregados na igreja, de repente se casaram e santificaram a sua vida e continuaram a servir. Mas aqueles que caíram para o álcool, aqueles que caíram para a bebida, aqueles que caíram para as drogas, dentro de algum tempo o dinheiro acaba e de repente essas pessoas precisam suprir essas necessidades e aí elas não têm dinheiro para isso, muitos partiram para a vida do crime, alguns até morreram, e isso é muito triste. Isso é muito triste, porque a gente pensa assim: não, isso não vai acontecer na minha vida, isso não vai acontecer com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que eu amo. Ei, a palavra de Deus diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ei, resiste ao diabo o quanto você pode. E quanto aos prazeres da mocidade, aos prazeres da carne, foge deles. Foge. Foge, querido. Faz igual José. Faz igual José. Ele pulou a janela, ele correu, ele saiu correndo da esposa de Potifar. Ele foi preso por uma acusação falsa. Mas ele sabia, em seu coração, ele sabia que ele não pecou contra Deus. Ele não pecou contra o seu Senhor. Amados, eu quero dizer para vocês, vocês são uma bênção do Senhor. O fato de vocês estarem buscando a Deus, o fato de vocês estarem na igreja, vocês são uma bênção do Senhor, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu peço a Deus que continue abençoando cada um de vocês. Eu peço a Deus que abençoe vossos líderes, que abençoe vossos pastores, que abençoe o corpo de igreja, o corpo de obreiros da nossa igreja, para que consigam ter sempre uma palavra de sabedoria para com vocês jovens, para com vocês adolescentes. Eu peço a Deus que continue dando força, dando graça, dando misericórdia. Mas eu peço também que vocês façam a parte de vocês. Que vocês busquem mais a Deus, que vocês adorem a Deus, que vocês louvem a Deus, que vocês separem um tempo de oração. Ah, eu já oro, irmão, já, então ore um pouquinho mais. Eu já leio a palavra, já, então leia um pouquinho mais. Eu já busco a presença de Deus, irmão, já, então busque um pouco mais. Porque Deus tem mais para você. Porque Deus tem mais bênção, Deus tem mais vitória, Deus tem coisas grandiosas na vida de cada um de vocês. E essas bênçãos só vão se concretizar, só vão se realizar, se vocês assim permitirem Deus trabalhar na vida de vocês. Porque Deus não é ladrão, Deus não chega invadindo. Deus é educado, Deus é meigo, Deus é amoroso. Mas Deus é o justo juiz. E um dia todos nós seremos julgados, de acordo com as coisas que nós fizemos. Se não fosse a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, nenhum de nós teríamos direito à salvação. Mas pela graça e misericórdia dele, nós teremos direito à salvação. Mas compete a nós fazer a nossa parte. Ter uma vida digna, uma vida de santidade, uma vida a qual a gente busque agradar ao nosso Deus. Uma vida na qual a gente busque adorar ao nosso Deus. E quando a gente ama Deus e quando a gente quer salvação para as nossas vidas, também cabe a nós a grande comissão, Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Se eu quero ser salvo, se eu quero que a minha família seja salva, as pessoas que estão à minha volta, eu tenho que ter esse mesmo sentimento de amor por elas. João 13:15, se não me falha a memória, diz: assim como eu vos dei exemplo, façais vós também. E aí em João 13:34 ou 15:34, me perdoem por eu não lembrar o versículo, mas o texto é esse. Agora, pois, um novo mandamento eu vos dou, que amei-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está dizendo que assim como ele nos amou, ele se esvaziou de sua glória e morreu por nós. Ele quer que façamos o mesmo, que nós amemos uns aos outros, que nós amemos ao nosso próximo, independente de ele merecer ou não merecer, que a gente o ame a ponto de
pregar a palavra para ele, de dobrar o joelho a favor dessa pessoa, de tirar um período da nossa vida para consagrar a nossa vida a favor dessas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Essas pessoas que talvez conhecem, mas estão afastadas do Evangelho. É minha obrigação como servo de Deus, é tua obrigação como servo de Deus. Jesus Cristo, ele nos ama, ele tem grandes bênçãos para nós. E só cabe a nós abraçar isso. Só cabe a nós abraçar isso. Abraçar as bênçãos de Deus para nós e estender a todos aqueles que não têm forças para estar na casa de Deus, para receber essas bênçãos. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe. Eu peço a Deus que cubra vocês de sabedoria, que revista vocês com seu precioso sangue, com seu precioso Espírito Santo, que vos dê uma palavra de sabedoria, amém? Que vos dê um novo cântico para que vocês possam adorá-lo, que vos dê vontade de dobrar os joelhos e adorá-lo, clamar a Ele, honrá-lo, que vocês possam ser sal e luz nessa terra, porque essa é a vontade de nosso Deus. Senhor Jesus, eu te peço que abençoe a cada um desses jovens, Senhor. Venha entrar com sabedoria, venha entrar, Senhor, com saúde, Senhor, venha repreender toda a potestade, Senhor, venha repreender toda a opressão do inferno, Senhor, contra a vida deles. Pai amado, eu te peço também, Senhor, protege eles, Senhor, do vírus maldito que assola a terra. Protege eles, Senhor, da gripe simples, Senhor. Protege eles de todo o mal, Senhor. Protege eles do nosso inimigo. Protege eles, Senhor, do inimigo das nossas almas. Venha, Senhor, dar a cada um, Senhor, um coração puro e o desejo de te adorar, o desejo de invocar o teu nome, o desejo de buscar a tua palavra. Abençoa os seus líderes, abençoa os seus pastores, ó Pai. É o que te peço em nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Amém.